Hi Ron and welcome Oi back. Ron, e bem-vindo de volta. Estamos aqui com Scott Ritter, ex-major dos Fuzileiros Navais dos Estados-Unidos e ex-inspetor de armas da ONU, para discutir as crescentes tensões entre a OTAN e a Rússia. Então seja bem-vindo de volta ao programa. So welcome back to the program. Obrigado, Sr. Recep. Well, NATO countries now they accuse Bem, agora os países da OTAN acusam a Rússia de violar o espaço aéreo da Polônia e da Romênia com esses drones de isca. Alguns chegaram a chamar isso de ataque, pedindo a criação de uma zona de exclusão aérea. Em resposta, temos o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, argumentando que isso significaria uma guerra direta. Depois, o porta-voz do Kremlin, Peskov, declarou que a OTAN já está, de fato, em guerra com a Rússia. Tudo isso está acontecendo enquanto russos e bielorrussos realizam o exercício militar Zapad. O que você acha que está acontecendo aqui? Existe a possibilidade de uma escalada rumo à Terceira Guerra Mundial? Ou é apenas, eu diria, muito barulho? I guess a lot of noise. Well, first of all, anytime you have NATO and Russia. Bem, antes de tudo, sempre que você tem a OTAN e a Rússia envolvidas em qualquer situação que possa levar a um conflito direto, isso é perigoso e deve ser tratado com muita seriedade. E essa crise atual deve ser tratada com muita seriedade. Mas vamos entender a realidade. A Rússia não atacou a Polônia e a Rússia não atacou a Romênia. O drone romeno pode ter sido um drone que saiu da rota por causa de guerra eletrônica ou alguma outra ação. A ideia de que a Rússia enviaria um único drone de reconhecimento ou um drone isca para a Romênia é absurda por si só. E o incidente na Polônia parece ser, e até os próprios poloneses estão tendo dificuldade em negar isso, apenas uma armação ucraniana. Inicialmente, pensei que com base nos dados disponíveis no início, esses eram drones do tipo Shahed-136 Geran-2, que segundo o Ministério da Defesa da Bielorrússia, haviam sido capturados pelas capacidades de guerra eletrônica ucranianas e desviados para a Polônia. Mas não parece ser esse o caso. Estes parecem ser drones isca descartáveis que a Ucrânia acumulou ao longo do tempo, consertou e depois enviou para a Polônia. E isso foi premeditado e coordenado. É claro, o que significa que não os poloneses de surpresa. Os poloneses sabiam o que estava acontecendo. E tudo isso segue um roteiro em que basicamente os poloneses declaram uma emergência do artigo 4 com o objetivo de gerar um aumento de recursos da OTAN para a Polônia. Mas isso é só fachada, porque o aumento de recursos, na verdade, é bem patético. Sabe, 2 Eurofighters da Grã-Bretanha. Claro, os russos devem estar perdendo sono com isso. 3 Rafales da França, de novo, uau. Acho que mais 2 caças foram enviados pela Alemanha. Então, britânicos, alemães e franceses enviaram um total de, 7 caças. Os Estados Unidos enviaram 10 F-35s para Porto Rico por causa de um suposto navio venezuelano de tráfico de drogas. Isso só mostra que os europeus não estão levando isso a sério. Os poloneses, enviaram mais 30 mil ou 40 mil soldados para a fronteira. Mas isso não é poder militar de verdade. Não significa nada. A grande novidade aqui é que a Ucrânia agora vai treinar as defesas aéreas da OTAN em como interceptar drones e mísseis russos. É aí que a situação se complica, porque agora o que está acontecendo é que estamos criando uma força militar na Polônia que poderá quase imediatamente se integrar à defesa aérea da Ucrânia, caso seja tomada a decisão de estender esse guarda-chuva de defesa aérea para o oeste da Ucrânia. No passado, um dos grandes obstáculos era que simplesmente não dava conectar a OTAN à Ucrânia. Mas agora estão criando uma situação em que é possível conectar a OTAN à Ucrânia. A Ucrânia está sendo conectada à OTAN neste exato momento enquanto falamos. Esse é o perigo. Que a OTAN se sinta fortalecida, encorajada, ou que a Polônia possa unilateralmente
E é aí que entramos no potencial conflito direto, e as coisas saem do controle. Mas isso foi uma armação de 100%. Os Estados Unidos sabem disso. Quero dizer, é por isso que Donald Trump não está perdendo o sono com o que está acontecendo aqui. Se por um momento achássemos que isso era uma incursão séria da Rússia, você veria recursos americanos sendo enviados em massa, mas não estamos jogando esse jogo. Então, este é um jogo político, que todo mundo sabe que é um jogo político. O problema é que as consequências desse jogo político estão criando uma capacidade militar que pode se conectar diretamente a uma capacidade militar da OTAN. Assim que o treinamento estiver concluído, ela poderá se integrar perfeitamente à defesa aérea integrada da Ucrânia. Então, o problema é que eles estão fazendo preparativos para possivelmente entrar na guerra. Agora, muitas vezes isso é descartado, porque os europeus não têm tanta capacidade. Eles realmente não podem agir sem os Estados Unidos. E até agora, os Estados Unidos parecem desinteressados. No entanto, sempre existe a preocupação de que o desespero aumente à medida que a Ucrânia, agora, acho que todos que estão acompanhando isso, seriamente admitem que a Ucrânia está entrando em colapso. Então, se o exército ucraniano está colapsando na linha de frente, não em uma velocidade rápida, mas está se intensificando, ao que parece, os europeus e a OTAN só têm duas opções. Ou sentam, conversam e colocam fim a essa guerra, ou escalam o conflito. E dado que os europeus se recusam até mesmo a sentar e conversar com os russos, meio que só resta a escalada. Quero dizer, como você está interpretando a abordagem geral dos europeus em relação a essa guerra, em termos do que eles podem fazer nas etapas finais? Bem, está claro que eles não vão escalar de maneira significativa. Eles não têm capacidade para isso. Volto ao que acho que foi no início deste verão, quando o Sr. Narishkin, chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, disse que realizaram uma espécie de seminário onde discutiram como a Ucrânia poderia ser em um cenário pós-conflito. E uma das coisas que foi discutida ativamente foi a possibilidade de a Ucrânia Ocidental ser entregue aos poloneses, ou seja, permitir que a Polônia assumisse o controle. Acho que isso pode ser a válvula de escape aqui. Vou chamar de escalada controlada. À medida que a própria Ucrânia se decompõe, se dissolve, se desintegra, você verá um recuo dos recursos governamentais ucranianos para o oeste, em Lviv e outras cidades, junto com recursos militares ucranianos, aeronaves e coisas desse tipo. Em algum momento, acredito que parte do plano de desmilitarização da Rússia é permitir que a Polônia expanda sua influência. Isso também resultará em uma crise humanitária, com milhões de ucranianos fugindo para o Ocidente, criando as condições para que a Polônia possa ocupar o oeste da Ucrânia. Para isso, a Polônia terá que estender sua defesa aérea para o oeste da Ucrânia. Acho que é isso que estamos vendo aqui, um cenário de colapso controlado da Ucrânia. Porque o que acontece agora é que a Polônia não permitirá que um exército ucraniano viável permaneça intacto em território sob controle polonês. Assim, os poloneses terão obrigações de desmilitarização, retirar esse exército, esse equipamento, de um exército ucraniano que na prática será desarmado pela OTAN. E também a desnazificação. Se você acha que os poloneses, especialmente sob o atual presidente, vão tolerar um governo ucraniano bandeirista na Ucrânia Ocidental controlado pela Polônia, pense novamente. E eu acho que essa é uma solução politicamente elegante que Narishkin aparentemente estava considerando. Se Vladimir Putin concorda ou não, ou se a situação vai evoluir a ponto de isso se tornar uma possibilidade, é desconhecido. Mas não vejo nenhum cenário em que a Europa realize uma intervenção agressiva e significativa com o objetivo de um confronto direto com as forças russas. O que vejo é a Polônia começando o processo de se preparar para uma absorção controlada da Ucrânia Ocidental para a esfera de influência polonesa. É por isso que você vê 40 mil soldados se deslocando para a fronteira,
É por isso que há conversas sobre integração de defesa aérea, etc. Talk about, air defense integration, etc. Would this just be natural part of the disintegration? Isso seria apenas uma parte natural da desintegração da Ucrânia, então? Ou você acha que seria mais como se os poloneses e os russos chegassem a um acordo pós-conflito, em que os russos realmente aceitassem isso? Como você indicou, sabe, já houve conversas sobre isso, porque isso se encaixaria dentro de um conceito de garantia de segurança. Então, se as partes ocidentais da Ucrânia estivessem sob algum tipo de proteção polonesa, o que seria uma absorção gradual? Acho que as pessoas subestimam que não se trata apenas da construção da Ucrânia. Não são só os russos que têm alguns problemas com isso. Os poloneses, romenos, húngaros. Há muitos que talvez queiram, imagino, redefinir alguns desses acordos que foram feitos anteriormente. Reset some of these deals which were previously made. Well, I mean, again, that same conference where... Bem, quero dizer novamente, naquela mesma conferência onde Naryshkin e companhia consideraram a possibilidade de a Ucrânia Ocidental cair sob a esfera de influência polonesa, eles também falaram sobre a Carpátia, indo para a Hungria e outros territórios, indo para a Romênia também. Então estamos olhando para a partilha da Ucrânia. Eu acredito que, veja, sabemos que Lukashenko, o presidente de Belarus, disse que qualquer incursão polonesa na Ucrânia Ocidental automaticamente trará Belarus para a guerra, porque eles não permitirão isso. Portanto, qualquer incursão polonesa na Ucrânia Ocidental, acredito, não pode acontecer sem que os russos deem sinal verde antes, o que significa que provavelmente já existe um entendimento entre a Rússia e a Polônia. Você sabe, é assim que os serviços de inteligência funcionam. That's just how intelligence services work. There is an understanding because neither side wants World War II. Existe um entendimento porque nenhum dos lados quer a Terceira Guerra Mundial. Ninguém está buscando um conflito, e todos entendem que isso precisa ser uma demolição controlada da Ucrânia. Não se pode simplesmente deixar que tudo desabe por conta própria, pois isso leva a muitas incertezas e resultados imprevisíveis. O objetivo aqui seria criar o resultado mais previsível possível. A Europa, é claro, quer evitar isso, porque o que estamos discutindo é uma vitória russa incontestável, uma derrota total para a OTAN. Mas a ideia de deixar a Rússia vencer sem ter um plano para estabilizar a região, na minha opinião, especialmente do ponto de vista polonês, é impensável. Portanto, os poloneses precisam estar preparados para ajudar na demolição controlada da Ucrânia. Parece drástico, mas por outro lado, sugerir que a Polônia não está fazendo nenhum plano para o que vai acontecer com a Ucrânia pós-guerra realmente parece um pouco tolo. É preciso se ajustar à realidade como ela é. Mas como você sugeriu, pode ser que os europeus não estejam de acordo com isso. De fato, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, ainda insiste que a Ucrânia está no caminho para se tornar membro da OTAN. Ele continua dizendo que, em um eventual cessar-fogo, tropas serão enviadas para a Ucrânia. E claro, a Rússia não deveria ter poder de veto sobre nada disso. Até mesmo discutir um veto russo seria, como dizem os próprios russos, ridículo. Então eles ainda estão insistindo nessa postura extremamente maximalista. Mas é isso que me preocupa. Mesmo que eles não tenham capacidade para lutar contra os russos, isso pode acontecer de qualquer forma, se não for uma decisão racional. E agora, temos toda essa conversa sobre enviar mais mísseis de longo alcance. Não é justo que a Ucrânia tenha todas essas restrições. Mas enquanto os europeus estão ficando um pouco apavorados, vemos do outro lado os russos, que estão mais, pelo menos me parece, ouvindo de Moscou, que eles estão ficando mais irritados. Eles sabem muito bem que tem o Oreshnik e outras formas de lidar com uma escalada. E também, pode haver algum cálculo de que os Estados Unidos são menos propensos a intervir caso haja uma escalada séria entre os europeus e a Rússia. Como você vê essa possibilidade de que os russos possam novamente, não tenho certeza, falei ontem com Dmitry Polyansky, que representa a Rússia nas Nações Unidas,
Ele disse que isso foi uma operação de falsa bandeira ucraniana. Mas, novamente, não se pode descartar que os russos também estejam enviando um sinal ao Ocidente. Não tenho certeza se é esse o caso, mas você vê alguma possibilidade de estarmos caminhando para uma guerra direta? Pelo menos entre os europeus e a Rússia, mesmo que não envolva os americanos. Bem, antes de tudo, precisamos entender que os Estados Unidos enviaram observadores militares para os exercícios Zapad 2025. Totalmente inesperado. Mas veja, 2 tenentes-coronéis estão em solo na Bielorrússia, com a capacidade de monitorar a totalidade desses exercícios. Isso não é o que você faz se está preocupado com um conflito com os Estados Unidos. Isso é o que você faz quando está tentando convencer os Estados Unidos de que não representa uma ameaça. Outra coisa é que simplesmente precisamos lidar com a realidade. Veja, quando meus filhos eram pequenos, eu dizia a eles que o Papai Noel existia. E eu disse que Rudolph traria as renas para nossa casa, pousaria no nosso telhado e o Papai Noel desceria pela chaminé e colocaria presentes embaixo da árvore. E eu fiz isso enquanto as crianças estavam dispostas a acreditar. Este é o Mark Rutte de hoje. Porque qualquer ideia de que a OTAN vai intervir é como contar a história do Papai Noel. Simplesmente não é real. Não vai acontecer. Não existe intervenção que a OTAN possa fazer. Nenhuma. Zero. Mas os alemães vão fornecer mísseis Taurus. Isso é uma sentença de morte para a Alemanha, e eles sabem disso. Mas eles não vão fazer isso. Isso é só encenação. Isso é uma estupidez ridícula. Nenhuma nação da OTAN tem capacidade de iniciar e sustentar operações militares significativas contra a Rússia. Nenhuma. Mesmo os poloneses, com 40 mil soldados, não conseguiriam avançar 20 quilômetros dentro do oeste da Ucrânia antes de pararem por questões logísticas. A Polônia é incapaz de sustentar logisticamente esse tipo de avanço em tempos de paz. Agora imagine, sob fogo inimigo, quão rapidamente esse avanço desmoronaria e quão rápido esses 40 mil soldados poloneses se tornariam mortos, feridos ou prisioneiros de guerra. Essa é a realidade. Eles estariam enfrentando um exército russo experiente em combate e um exército bielorrusso treinado por soldados russos veteranos de guerra, ou no caso do Wagner, russos. Mercenários. A Polônia sabe disso. Eles não são estúpidos. Estamos falando de oficiais militares profissionais que sabem ler um mapa, sabem analisar um balanço de poder e entendem o que está acontecendo aqui. Tudo isso é uma bobagem política que está sendo encenada. Não haverá intervenção militar europeia, não sem o apoio total dos Estados Unidos, com todo o seu poder militar. E eu acabei de dizer, os Estados Unidos colocaram 2 observadores militares em Belarus, não para espioná-los com o objetivo de ações militares, mas para enviar um sinal. Nós entendemos, estamos buscando estabilidade aqui. Não estamos buscando confronto. Não estamos buscando surpresas. Essa é a realidade. Não haverá uma grande intervenção militar europeia. Antes de tudo, para fazer isso, é preciso o apoio do seu povo. E eu não vejo apoio vindo da França. E eu não vejo apoio vindo do Reino Unido. E eu não vejo apoio vindo da Alemanha. E, sinceramente, também não vejo apoio vindo da Polônia. A grande maioria do povo polonês é contra a ideia de entrar em guerra com a Rússia. Então, isso é apenas uma fantasia da parte do Rutte que está de desmoronar antes nos seus olhos. Quer dizer, acabou. Eu disse, quando Rutte foi nomeado secretário-geral, que ele poderia muito bem ser o último secretário-geral que a OTAN já teve. E acho que está se tornando cada vez mais provável que isso realmente aconteça. E ele não vai sair de cena tranquilamente. Ele vai sair gritando, gritando, gritando. Mas isso não muda o fato de que a OTAN é uma instituição fracassada. Eles não vão conseguir arcar com o tipo de reparo necessário para transformá-la em uma organização militar credível. E essa derrota estratégica que eles vão sofrer nas mãos da Rússia será o golpe de morte não só para eles, mas para a Europa.
Acho que minha preocupação é que não seria nem intervenção, nem não intervenção, mas esse incrementalismo que temos visto nos últimos 3 anos e meio, porque sempre há espaço para erro de cálculo. Como o New York Times revelou, e acho que todo mundo sabia, tem sido principalmente generais dos Estados Unidos comandando a guerra a partir da Alemanha, fornecendo logística, inteligência, direcionamento de alvos, até mesmo com alguns desses mísseis de longo alcance sendo operados por ocidentais. Acho que minha preocupação é que o próprio Hut acredita em Papai Noel, achando que os russos não vão fazer nada em resposta, porque temos todo esse incrementalismo gradual e os russos nunca fazem nada. Mas espere, Glenn. O que você quer dizer com os russos nunca fazem nada? Eles mataram 1,7 milhão de ucranianos. Eles destruíram tudo que a OTAN enviou na direção deles. Esta é uma guerra de atrito. Quero dizer, esse é o erro que Keith Kellogg e outros cometem, porque você não está vendo aquelas grandes setas vermelhas no mapa. Obviamente, a Rússia não está replicando a captura de Berlim. Mas não é sobre isso que essa guerra se trata. Esta guerra é sobre provocar o colapso militar da Ucrânia e da OTAN. O que está acontecendo neste exato momento, porque 1,7 milhão de soldados ucranianos já não podem mais lutar. Há mais de 2 milhões de feridos por aí. Todo o equipamento que a OTAN fornece acaba em pilhas de sucata, ou é enviado de volta para a Europa para ser consertado, só para voltar e ser destruído novamente. A Rússia destruiu tudo. Este é o 6º exército ucraniano que a Rússia está destruindo agora. A 6ª vez que a OTAN o reconstrói. Eu diria que é bastante óbvio que a Rússia está derrotando a OTAN em todos os aspectos, sem sombra de dúvida. Bem, não. Espero que você esteja certo. Eu só ouço sempre que, se eles temem que os russos retaliem contra os mísseis Taurus, então de repente você ouve que, bem, eles podem ajudar a Ucrânia a fabricar seus próprios mísseis, o que soa como se estivessem apenas tirando as impressões digitais alemãs e redesenhando um pouco, depois fingindo que é um míssil doméstico. Mas é claro, com todos os drones que estão atingindo alvos no interior da Rússia, eu simplesmente acho difícil acreditar que esses drones sejam 100% fabricados dentro da Ucrânia, como os russos provavelmente já descobriram. Dito isso, para onde você acha que essa guerra está caminhando agora? Quero dizer, você está olhando novamente para o campo de batalha. Em uma guerra de atrito, normalmente se observa principalmente os números de baixas, mas algumas das mudanças territoriais também nos parecem significativas. Você acha que os russos estão preparando uma ofensiva massiva para encerrar tudo, ou vão continuar com esse incrementalismo? Eles estão tentando cortar pontos-chave ou centros logísticos? O que você acha que devemos esperar nas próximas semanas? Eu não prevejo o golpe de misericórdia, aquela ofensiva massiva que decide a guerra. Vejo que os russos têm uma fórmula vencedora neste momento, e está funcionando muito bem para eles. Ainda precisamos respeitar o fato de que a Ucrânia possui um exército muito grande, e dentro desse exército há unidades com considerável poder de combate, e a Rússia precisa tratar essas unidades com respeito. A última coisa que você quer é repetir, sabe, a contraofensiva soviética após Stalingrado, quando eles conseguiram cercar o Cecim no exército, mas depois avançaram demais, e foi isso que fez o 4º exército de tanques se perder. Ele foi isolado e todos morreram. Os russos não estão dispostos a permitir que suas unidades sejam sacrificadas dessa maneira. A guerra terminará quando a Ucrânia colapsar militar, econômica e politicamente. E há uma sinergia entre esses 3 fatores. Eles estão conectados. Então, neste momento, os russos continuarão destruindo o exército ucraniano por meio de uma guerra de atrito que também está resultando em ganhos territoriais significativos. Não são aquelas grandes ofensivas que todos esperam da Segunda Guerra Mundial, mas eles estão avançando 5 quilômetros por dia em algumas áreas. Isso não é ruim.
Eles continuarão com a guerra econômica. Você vê isso com o uso dos drones deles. Eles estão atacando alvos críticos da indústria de defesa, mas também começaram a atingir infraestrutura relacionada à energia, etc. E politicamente, quero dizer, Zelensky está em completo pânico agora, e todos ao seu redor também estão em pânico. Acho que o que você vai ver é que à medida que o poder militar se degrada, a economia se degrada e a base política de apoio ao Zelensky vai se degradar. Em algum momento, você vai ver um colapso. Quando esse colapso acontecer, então vamos observar o potencial dessa demolição controlada da Ucrânia, onde a Rússia vai se voltar para os poloneses e dizer, agora! Então os poloneses vão entrar e tomar o oeste da Ucrânia, enquanto os russos avançam e consolidam com Kiev e Odessa, etc. Pode haver alguma zona desmilitarizada entre os russos e os poloneses que seja acordada para evitar conflitos. Mas é assim que vejo o desenrolar desta guerra. Não vejo grandes ofensivas. Não vejo uma ofensiva principal projetada para resolver isso. Vejo os russos sabendo que enquanto a Europa for capaz de inundar a Ucrânia com recursos militares, a Ucrânia lutará até o último ucraniano. E infelizmente para a Ucrânia, ainda há muitos homens ucranianos que podem ser sacrificados no campo de batalha. E a Rússia vai continuar desgastando até que ocorra o colapso nos 3 pilares que mencionei. Minha última pergunta é sobre Trump. Como os Estados Unidos se encaixam em tudo isso? Quero dizer, com o colapso da Ucrânia, ele vai simplesmente lavar as mãos e dizer, bem, fizemos o que pudemos. Esse é um problema da Europa. Ou eles vão tentar resgatar a situação. Você sabe, ele ainda insiste que essa não é a guerra dele, mas ainda faz ameaças contra a Rússia. Novamente, não tenho certeza se é para agradar os falcões em casa. Ele está pressionando os europeus a impor sanções secundárias à Rússia. Novamente, não tenho certeza se isso é para pressionar os russos a irem para a mesa de negociações ou apenas para garantir que os europeus se isolem do resto do mundo e fiquem dependentes dos Estados Unidos, no sentido de não terem outros parceiros comerciais. É muito difícil de interpretar. Ouço tanto de americanos quanto de russos bem informados que o desenvolvimento bilateral das relações está melhorando, que as coisas estão acontecendo. Mas como você está interpretando Trump? Porque isso sempre é difícil de fazer. Mas você acha que é só encenação? Ou ele está simplesmente dando continuidade ao legado do Biden? Como você está avaliando tudo isso? Não, eu acho que de vez em quando, se você ouvir Donald Trump, a verdade acaba saindo da boca dele. E ele disse justamente esta semana que o conflito entre Ucrânia e Rússia era simplesmente difícil demais. Quero dizer, está provado que é muito mais difícil do que ele pensava que poderia ser. Então o que ele fez foi criar condições que são inatingíveis. Sabe, ele está fazendo o papel de durão. Estou disposto a fazer isso. Estou disposto a colapsar a economia russa. Mas não posso ir sozinho. Europa, vocês têm que entrar. Vocês não só têm que enfrentar os russos, parar de comprar energia russa, o que a Europa não pode fazer neste momento, mas também tem que punir a Índia e a China com sanções, o que destruiria a economia europeia. Portanto, eles não conseguem fazer isso. Então Trump estabeleceu condições impossíveis de serem alcançadas. E eu acho que ele fez isso de propósito, porque agora ele pode dizer que a Europa não está levando a sério o fim desta guerra. Portanto, não esperem que nós arcamos com o peso disso. Estamos fora. É assim que ele se desliga. E você sabe, isso fará parte do colapso econômico, militar e político da Ucrânia, quando os Estados Unidos tomarem a decisão estratégica de se desvincular da Ucrânia. E isso acontecerá mais cedo do que tarde. Não acho que Trump vá prolongar isso para sempre. Ele deu uma chance à Europa. Não acredito que a Europa conseguirá cumprir as condições que Trump estabeleceu. E não haverá uma posição de recuo nesse momento. A Europa ficará totalmente sozinha,
E como não consegue sustentar esse tipo de apoio, a Ucrânia será obrigada a aceitar um acordo, o que não fará, ou lutar sem apoio adequado, o que levará ao colapso. Acho que esse será, em última análise, o desfecho aqui, onde a Europa estará limitada no que pode fornecer. A Ucrânia ficará privada de recursos, tanto militares quanto econômicos. E como mencionei antes, há uma relação entre colapso militar, político e econômico. Acho que veremos os três acontecerem praticamente ao mesmo tempo. A incompetência na Europa é realmente frustrante, porque se isso fosse resolvido de alguma forma com um acordo agora, o que poderia ser feito? Você não precisa do consentimento da Ucrânia para não expandir a OTAN. E em vez de um colapso, quero dizer, um colapso seria um desastre humanitário. Só pense no que aconteceria no campo de batalha à medida que as coisas desmoronam. As ondas de refugiados, quero dizer, isso vai ser um show de horrores. O fato de que eles se apegam fielmente às narrativas e não estão fazendo nada está começando a me irritar. E tudo isso está sendo feito sob o lema de nos importamos com os ucranianos. É bastante desprezível. Mas Scott Ritter, muito obrigado, como sempre, pelo seu tempo. Obrigado por me receber. Thanks for having me.